Irmãos, hoje nós vamos encerrar então essa curta série, de pregações acerca do Dia do Senhor. Lembrando que o assunto que nós temos em vista aqui é o assunto do culto público, do culto congregacional, a importância disso para a igreja local, como que o culto dominical se desenvolveu ao longo da história da igreja. Nós vimos que o cristianismo como um todo, todas as vertentes cristãs, existe uma diversidade bastante grande acerca do entendimento deste assunto. Acerca de por que nos reunimos no domingo, como isso se desenvolveu. Nós temos bem presente dentro da nossa cultura, especialmente em nossos dias na igreja adventista, a defesa do continuar obedecendo à lei do quarto mandamento, do sábado. O cristão ele deve continuar guardando este dia em especial. Nós temos outras igrejas que defendem uma transferência de princípios. Nós temos as mesmas regras, porém muda apenas o dia. Ao invés de sábado, hoje para nós cristãos é o domingo, mas toda a estrutura legal permanece. Temos outras vertentes cristãs que defendem uma liberdade maior. Enfim, há uma infinidade de posições teológicas, inclusive, acerca deste assunto. E o nosso desafio aqui foi chegar ao entendimento bíblico, olhar os textos, abrir as nossas Bíblias, buscar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, hoje inclusive entrando um pouquinho na história da igreja, vamos falar um pouquinho dos pais apostólicos, a posição deles acerca desse assunto, para que a gente possa, ao final desta série, chegar a uma conclusão que tenha a base bíblica. Isso é o mais importante sempre. As nossas conclusões elas têm que ser extraídas das Escrituras e não do trabalho teológico ou do pensamento de um determinado pastor ou de uma determinada tradição. Não que a gente ignore essas coisas. Eu digo, sempre que a gente sobe nos ombros dos gigantes da fé, nós enxergamos mais longe, nós nos aproveitamos de todo o trabalho teológico construído ao longo de séculos. Porém, nosso compromisso é com as Escrituras. A gente precisa chegar a um embasamento bíblico acerca de todos os assuntos. Então, nas duas últimas pregações aqui, nós percorremos o Antigo e o Novo Testamento em busca de alguns textos que possam trazer luz para esta questão. Isso é indispensável se nós quisermos ter um entendimento bíblico. Nós precisamos ir ao texto, olhar o texto, entender o texto. Então, como eu já disse lá na primeira exposição, nosso compromisso não é com tradição, não é com pensamentos teológicos, com posições de determinadas igrejas ou teólogos. Nosso compromisso é com as Escrituras. E aí, em busca deste entendimento bíblico do tema, nós iniciamos com a análise do Shabat, do sábado. Eu trouxe aqui essa denominação um pouquinho diferente, que é o termo hebraico para sábado, porque o Shabat não era apenas um dia da semana. O Shabat significava todo um conjunto de regras que precisavam ser observados pelo povo de Deus. E aí nós fomos observar o que é o Shabat no Antigo Testamento. Nós vimos lá quando que o Shabat foi entregue, para quem ele foi dado, para quem Deus entregou o sábado, esse dia especial santificado. E aí qual é o conteúdo dessa lei? O que dizia a lei acerca do que deveria ser feito pelo povo de Israel neste dia que deveria ser santificado? Aí na outra pregação, na segunda, semana passada, nós vimos o Shabat no Novo Testamento. Nós fomos em busca de como Jesus lidou com esta lei, com a lei do sábado, com a lei de forma geral. Nós vimos alguns textos onde os religiosos do tempo de Jesus, as pessoas, aquelas que detinham ali o controle da religião, que eram os defensores da palavra, da revelação, eles acusaram Cristo de ter transgredido a lei do sábado. E aí nós fomos ver no texto se de fato Jesus transgrediu ou não e como ele lidou com isso. Depois nós vimos então a posição dos apóstolos sobre este assunto. Nós aprendemos lá acerca do texto de Atos 15, um texto que narra ali o momento em que a igreja apostólica ela se reúne para ponderar sobre qual era o papel da lei mosaica para o povo naquele tempo. Nós estamos ali num contexto de uma igreja que nasce com judeus convertidos a Cristo, mas que com o passar do tempo, os gentios, ou seja, os povos que não eram da nação de Israel, começam também a crer, a receber o evangelho e são inseridos na igreja. E aí trouxe aquele questionamento, nós judeus
continuamos a observar as leis mosaicas, né? Nós somos o povo de Israel, mas o que fazemos com esses que não são de Israel? Eles precisam observar a lei? O que a gente tem que fazer? E aí um grupo defendeu a ideia de que os gentios, se quisessem ser salvos, precisariam observar a lei mosaica. E aí o concílio de Jerusalém, os apóstolos se reuniram junto com presbíteros, as lideranças da igreja naquele tempo, e chegaram a uma decisão. Eles se reuniram e ponderaram sobre o papel da lei. E nós vimos essas conclusões da semana passada. Então agora, para finalizar essa série, nós veremos essa manhã qual foi o caminho percorrido pela igreja depois da decisão tomada pelos apóstolos em Atos 15. Nós vamos ver como que a igreja continuou procedendo depois que o concílio de Jerusalém rompeu com a lei mosaica e determinou que a lei não deveria ser imposta ao gentio. Eles chegaram à conclusão, olha, nós não devemos impor esse fardo insuportável. Pedro, inclusive, disse no texto bíblico que nós vimos, que ele diz, olha, nem os nossos pais, os patriarcas, suportaram o peso da lei. Como nós poderemos, então, impor isso a este povo que não é o povo de Israel? E aí, depois de analisar o progresso aqui da igreja em relação a isso, nós vamos buscar entender como, então, se desenvolveu o conceito do dia do Senhor no domingo, no primeiro dia da semana. Nós vamos ver como que, na história da igreja, isso começou se tornando cada vez mais claro. E aí, então, finalizamos com uma parte mais prática de como nós hoje devemos viver, praticar o dia do Senhor, seja na nossa vida individual, seja na vida congregacional. Então, na semana passada, nós vimos a posição de Jesus acerca do Shabat, nós vimos a posição dos apóstolos, Então, eu disse, Jesus é a pedra angular, os apóstolos, eles são o fundamento da igreja, e agora nós vamos ver a construção, Como que a igreja tratou este assunto. Nós veremos, então, a igreja e o Shabat. Então, depois da realização do concílio de Jerusalém, que nós vimos em Atos 15, na semana passada, a próxima ocorrência que nós vamos encontrar no Novo Testamento sobre este assunto sendo abordado é lá na carta do apóstolo Paulo, que ele endereça às igrejas da Galácia. Na carta de Paulo aos Gálatas. Se vocês já quiserem indo achando esse livro aí na Bíblia, nós já vamos lidar com alguns textos. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo ele vai tratar especificamente da questão do Shabat. Não, ele não trata especificamente da questão do sábado. Ele lida com a lei mosaica de uma forma geral. E como nós vimos, o Shabat, o sábado, ele era como um selo, um símbolo maior de toda a lei. Se está sendo tratado a lei, consequentemente está sendo tratado a questão do sábado. Faz parte desta lei. E aí Paulo, ele escreve para esta igreja que nasceu como resultado da ação do Espírito Santo e da pregação do Evangelho. E isso não sou eu quem diz, é o próprio apóstolo Paulo que fala isso na abertura da sua carta. Mas ele diz que em um curto período de tempo, essa igreja ela já estava enfrentando falsos mestres que convenceram os irmãos ali, os Gálatas, de um evangelho falso. Ele diz, olha, vocês se deixaram convencer por uma boa notícia que não é boa notícia, porque ela é diferente da que eu preguei para vocês. Essa boa notícia, esse falso evangelho que está sendo contado para vocês, diz que você precisa guardar a lei para ser salvo. Muito semelhante ao que estava acontecendo lá no concílio em Jerusalém, em Atos 15. Então pegue aí no capítulo 3 dessa carta, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 3. Acompanhe aqui nos primeiros versículos comigo. Paulo diz ali no verso 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Então Paulo aqui está perguntando aos Gálatas, quem são esses falsos mestres que estão convencendo vocês de algo muito diferente daquilo que eu mesmo expus a vocês? Eu mesmo preguei a vocês a essa igreja. E eu preguei um evangelho do Messias crucificado. E aí então o apóstolo Paulo aqui vai usar o mesmo argumento, um argumento bem semelhante àquele que Pedro usou lá em Atos 15. Ele diz, vocês receberam o Espírito Santo, irmãos. Vocês foram purificados, vocês foram regenerados. E isso aconteceu porque vocês observaram a lei. Vocês receberam o Espírito porque vocês começaram a guardar os preceitos da lei. Ou vocês receberam o Espírito depois de depositar a fé na minha pregação? Qual foi o caso? Foi a obediência legal, e aí então vocês obedeceram e receberam o Espírito Santo? Ou então vocês creram na pregação do Cristo crucificado e então receberam o Espírito? Essa é a pergunta que ele faz para eles. E aí ele continua no verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar na carne? Olha só o argumento. Ele está dizendo, olha, vocês estão tão fora de si, que vocês, recebendo o Espírito pela fé, agora vocês querem voltar aos antigos rudimentos da lei. Vocês foram alcançados pela fé, sem nenhum mérito, e agora vocês querem então se aperfeiçoar a si mesmo, querem buscar algo pela própria obediência, sendo que vocês já confessaram a sua fé, vocês depositaram, confiaram na graça. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Ele prossegue. Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e o que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo reforça o mesmo ponto. Deus que concede o Espírito, que realiza milagre entre vocês, ele fez isso por causa da obediência à lei ou por causa da fé depositada na pregação? Ele está perguntando isso. Olha, os milagres que vocês têm visto aí, a ação do Espírito Santo no meio de vocês, isso aconteceu por causa da fé ou por causa das obras da lei? Então o que o apóstolo está dizendo é, olha, vocês precisam perceber que nem Deus deu o Espírito Santo a vocês, e muito menos vocês receberam essas bênçãos por causa da lei, que agora vocês dizem que precisa ser observada para ser salvo. Tudo aconteceu por causa da graça, por causa da fé, mediante a pregação do Evangelho. Agora pulem lá para o verso 23. Versículo 23. Paulo diz ali, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião tinha um propósito. A lei serviu por um propósito, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelas obras da lei. Não, pela fé. Pela fé na pregação. Mas agora veio a fé. Agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que Paulo está afirmando aqui é que a lei, em sua essência, ela desempenhava um papel disciplinar. E aí Paulo está dizendo, olha, a lei cumpriu com o seu papel. Mas agora, quando nós olhamos a fé em Cristo e a lei, nós percebemos que a lei ela é inferior em comparação a Cristo. A chegada da fé cristã pôs fim ao papel da lei. A lei cumpriu. O apóstolo está deixando claro aqui que a lei ela representa uma antiga aliança. É algo que passou, ela cumpriu com o seu propósito.
Agora, ela não pode mais coexistir com a nova aliança que nós encontramos na fé no Cristo crucificado. A lei conduziu a Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós não podemos e não devemos retornar outra vez para a lei, porque ela já cumpriu com o seu papel nos trazendo até o Filho. Então você sai da obediência pessoal aos preceitos da lei para se revestir em Cristo. A base da nossa confiança, ela sai do mérito pessoal da obediência à lei e passa a ser então uma confiança naquilo que Cristo, o Messias que foi crucificado, fez por nós. Então o que Paulo está dizendo é como então, igreja, né? Ele está escrevendo para a igreja ali, como então vocês aí, os irmãos que moram, que vivem na Galácia, como que vocês, agora que foram revestidos de Cristo, querem retornar a confiar em si mesmos? Querem voltar a uma prática meritória de busca por obras pessoais? Ele está dizendo, olha, fazer isso é diminuir a cruz. É diminuir o que Cristo fez por nós. É dizer que o sangue da nova aliança não é suficiente. Nós precisamos então obedecer. Olha, vocês creram, vocês receberam o Espírito e agora vocês estão dizendo, olha, não é suficiente. Para ser salvo você precisa guardar a lei. Fazer isso é diminuir a obra de Cristo. Agora avance um pouquinho mais até o próximo capítulo, Gálatas 4. E olha o verso 9 e 10. Ele diz ali, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos de Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Que rudimentos fracos e pobres ele está falando? A observância da lei, como sendo fundamental para a salvação. Ele diz, vocês querem voltar a servir a lei como escravos? É isso que vocês querem de novo? E aí no verso 10 ele diz assim, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. E esse versículo 10 aqui, irmãos, é uma referência ao calendário de festividades judaicas que estão estipuladas na lei. Ao que tudo indica aqui, Paulo ele está censurando a imposição aos gentios de observarem o Shabat ou de observarem a qualquer outra festa do calendário judaico. Da mesma forma que ele está também criticando os crentes convertidos que aceitam se colocar debaixo desta imposição. Está dizendo, olha, não é mais necessário. Não tem mais necessidade de fazermos isso. Vocês querem voltar à escravidão da lei? Vocês foram salvos em Cristo. E aqui eu vou citar ainda 2 outros textos que são também do apóstolo Paulo, em que ele aparece falando dessa mesma... Ele está ali reafirmando essa mesma posição em relação à lei, mas em especial às festividades do calendário judaico. Nós vimos na análise do Antigo Testamento que o Shabat ele está no primeiro da lista das festas solenes. Né? Você tem lá a relação de festas solenes do texto do Antigo Testamento, e a primeira festa que é listada na lei é o Shabat. E aí depois vem todas as outras, né? A festa do tabernáculo, a Páscoa, enfim, todas as outras festas do calendário. Então eu vou citar mais 2 textos que vão nessa mesma linha. O primeiro, Romanos 14. Romanos 14, versos 5 e 6. Como o pastor Adriano ainda está longe desse texto, eu vou aproveitar, né? Para que ele não venha e me desminta na próxima semana. Então, vou aproveitar que vai demorar. Até lá vocês já esqueceram tudo que eu disse hoje aqui. Romanos 14, versos 5 a 6. Ele diz ali, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus.
Se nós pegarmos esse texto, só os versículos, sem olhar o contexto, algo que a gente nunca deve fazer, mas a gente pegar só aqui, nós vamos pensar, o que Paulo está tratando aqui é sobre o Shabat, provavelmente, porque ele está falando de dias mais importantes que outros dias. E, na verdade, aqui o texto, Paulo aqui ele está orientando a igreja sobre uma controvérsia que surgiu ali em relação às dietas alimentares da lei. A lei mosaica também continha regras sobre alimentos que podiam ser comidos e não. Ok, talvez o mais conhecido aí é que o judeu não pode comer carne de porco, Os adventistas continuam guardando essas dietas alimentares. O assunto aqui é esse. Então parece que Paulo aqui, quando ele trata da dieta alimentar, ele fala aqui de irmãos mais fortes, ele fala de irmãos mais maduros, que esses irmãos mais maduros eles têm que ter tolerância com aqueles que são mais fracos ou mais imaturos, ou seja, aqueles que não possuem um entendimento mais amplo da fé cristã. Então, muitos comentaristas, inclusive, sugerem que aqui fraco é aquele que ainda guardava o Shabat. Paulo chama de fraco o judeu cristão que ainda guardava o sábado nos preceitos da lei. E forte é aquele que já não guardava mais, que já tinha entendido a liberdade adquirida em Cristo. Só que nos versos 5 e 6, Paulo parece aqui, já que ele não trata da questão alimentar, ele traz a ideia dos dias, parece que ele está trazendo aqui um assunto que a igreja já havia lidado anteriormente. Então parece que ele usa aqui a ideia do dia mais importante que o outro como algo que a igreja já trabalhou, eles já discutiram sobre esse assunto e eles sabem o que aconteceu. Eles já sabem as decisões. Então ele traz o assunto para lidar com a questão alimentar. Há indicações muito fortes aqui que o Shabat aqui fazia parte dos dias citados em Romanos 14:5. Então Paulo aqui ele reconhece que a observância de dias como esses, como os dias do calendário judaico, era só uma questão de consciência individual. Da mesma forma que deve ser para as questões alimentares. Se o judeu cristão quisesse continuar guardando as dietas, as regras acerca dos alimentos, se o cristão judeu quisesse continuar guardando a observância do Shabat, ele poderia fazê-lo, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. Só que com o entendimento correto. Entendendo que aquela observância dos preceitos da lei não justifica ele. Você não vai ser salvo por guardar. O que justifica precisa estar muito claro. É a fé em Cristo. Aí nós temos outro texto semelhante a esse que nós encontramos em Colossenses, no capítulo 2, verso 16 e 17. Colossenses 2, versos 16 e 17. O texto diz ali: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então, com base nesses textos, irmão, tudo leva a crer que Paulo, ele era capaz de aprovar a observância do Shabat por parte dos cristãos judeus. Parece que Paulo era tranquilo em relação a isso. A sua atitude, de acordo com o que Paulo diz, é que, com tantas outras coisas, guardar o Shabat, o sábado, assim como guardar dietas alimentares, não é benéfico e nem nocivo. Agora, a gente não pode jamais perder de vista o contexto que a lei foi entregue para os judeus. E o judeu, neste momento, ele era meio que um cidadão de dois mundos. Ele ainda estava ligado à antiga aliança, às leis judaicas, porque ele fazia parte da nação que tinha como lei, como regimento civil, inclusive, os preceitos de Moisés, mas também eles eram um povo da nova aliança. Então eles transitavam aqui. E havia muitos cristãos judeus que ainda não tinham o correto entendimento, clareza doutrinária, para largar toda a observância, para deixar de observar sábado e as outras
regras. Então, de modo geral, Paulo, ele parece concordar com a ideia de que um cristão judeu ele pode continuar observando a lei, mas com o entendimento correto. A lei não os justifica. O que justifica é a fé em Cristo. Enquanto que ao convertido gentil, aquele que não é judeu, esse não deveria se submeter à lei. Ele não deveria fazer isso. Tudo era uma questão de motivação e não de prática. Agora vai passar carreata aqui, vai ser meio difícil, mas vamos tentar. Então, no texto de Gálatas, nós temos aqui a motivação por parte do judeu cristão. Eles estavam tentando impor a lei para o gentil. Eles estavam tentando dizendo, olha, para ser salvo, precisa guardar o sábado, precisa guardar a lei. Já entre os cristãos judeus, a lei ela poderia continuar a ser observada, desde que não para a salvação, com discernimento. Olha, eu quero continuar guardando o Shabat para o Senhor. Eu entendo que eu não sou salvo por guardar o Shabat, mas eu quero continuar isso na minha vida. Eu quero guardar esse dia. Eu quero continuar guardando as leis alimentares. Eu sei que eu não vou ser salvo, eu sou salvo pelo Messias que foi crucificado, mas eu quero continuar. Paulo dizia, tudo bem. Paulo considerava esse é um cristão judeu que ainda não entendeu completamente e não há problema, desde que faça com a motivação correta. Mas não imponha isso ao outro. Aquele que guarda não pode chegar para o irmão do lado e dizer, olha, você tem que guardar também. Porque se você não fizer, você não vai ser salvo. Esse era o entendimento aqui. E tudo isso, irmãos, esses textos que nós acabamos de ler, tudo isso está inserido dentro de uma realidade em que a igreja ali estava nascendo em um contexto de muitos judeus se convertendo. As cartas paulinas, tudo aquilo que nós lemos aqui, você tem que entender que na igreja daquele tempo, se ela estivesse reunida aqui como nós, uma boa parte seriam judeus. Essa era a realidade daquele momento. Esses assuntos estão em voga por conta disso. É só quando a igreja cristã sai do seio do judaísmo, quando a igreja deixa de ser vista como uma seita judaica, que as coisas começam a mudar de uma maneira mais clara. É só então, quando a maioria se torna gentil, que nós vemos uma mudança maior nas questões da lei. Então hoje a igreja cristã ela é predominantemente composta de gentil. Você tem uma parcela mínima de judeu convertido. A grande maioria são pessoas de outros povos, de outras nações. Então o foco agora, irmãos, é entender como então se desenvolveu o conceito de dia do Senhor no domingo. Porque essa talvez seja a grande lacuna aqui, né? Nós conversávamos com alguns irmãos aqui no discipulado essa semana, que o maior problema do entendimento era, mas como que saiu, né? Como que o domingo surgiu, né? Como esse dia de culto? Qual foi? Porque a Bíblia não deixa isso completamente claro, ela não fala exatamente, não há uma ordem, um mandamento dizendo, olha, o culto tem que ser no domingo. Você não tem os apóstolos falando isso, Jesus falando algo assim nesse sentido. Você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico de culto dominical. Então é isso que nós vamos tentar entender agora. Como o cristianismo saiu desta estrutura legalista do Shabat para a ideia do culto no domingo. Algo que está muito bem estabelecido. É ou não é? A igreja cristã se reúne que dia para cultuar? O dia tradicional. Domingo. Desde quando? Provavelmente você vai me dizer, desde que eu me conheço por gente. Mas sabe exatamente desde quando isso está muito bem documentado? Porque no Novo Testamento a gente não encontra fortes evidências desse sentido. Mas desde quando isso está consistentemente documentado? Logo nos primeiros séculos. Existe ampla evidência documental nos escritos dos pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? É aquela geração que veio depois dos apóstolos. É aquele que foi ensinado por um apóstolo já velhinho. Então era um jovem ali que aprendeu aos pés dos apóstolos.
E aí os apóstolos morreram e aquela geração prosseguiu com a igreja. Esses são os pais apostólicos. E aí nós temos amplo registro documental que na segunda metade do segundo século, ou seja, exatamente na geração posterior, o domingo ele já era consistentemente chamado pelos cristãos de o dia do Senhor. Logo na segunda metade do segundo século. Então, por mais que o Novo Testamento ele ainda esteja dentro de um contexto de transição, de uma igreja com muitos judeus convertidos para uma igreja quase que totalmente gentílica, nós já podemos observar alguns indícios dessa mudança. Não é porque nós não temos um mandamento claro que nós não podemos já enxergar essa caminhada, né, da saída do legalismo do sábado para o domingo de culto na igreja cristã. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 7. Atos, capítulo 20, verso 7. Vocês querem que ligue o ar, irmãos? Tem necessidade? Os irmãos que na frente vão congelar, eu acho, se eu fizer isso, né? Se precisar, não grite, só levanta a mão. Então lá, Atos 20, verso 7, você vai encontrar ali Lucas dizendo: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos, a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então Paulo aqui ele está se dirigindo, está pregando ali para os irmãos da igreja de Troade, em uma reunião semanal, que eles se reuniam no domingo. E essa era a reunião do partir o pão. Então esse termo partir o pão você vai encontrar muito em Atos. Nós veremos nas exposições que era a celebração da ceia do Senhor. Eles faziam uma grande refeição comunitária, uma refeição congregacional, onde celebravam a ceia, o corpo e o sangue de Cristo sendo ali partido e entregue por nós. Então você tem ali no primeiro dia da semana uma reunião. Pulem para 1 Coríntios, está bem pertinho ali, só passar Romanos, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, verso 2. Paulo aqui ele orienta a igreja dos Coríntios, para que eles ofertem, façam ofertas na vida dos seus irmãos de Jerusalém, que estavam naquele momento enfrentando grandes dificuldades. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme for a sua prosperidade. Separe uma oferta para os seus irmãos de Jerusalém, conforme for a sua disponibilidade. Por que Paulo diz aqui para levantar uma oferta no primeiro dia da semana? Por que tem que ser no domingo essa oferta? O mais provável é que a igreja dos Coríntios também se reunia semanalmente no domingo. Era o momento do culto congregacional. Então, naquele momento, era o momento mais propício para fazer essa coleta das ofertas. E aqui eu teria muito mais material, irmãos, para mostrar essa nova realidade. Porém, eu não quero fazer que nem Paulo, estender a pregação até a meia-noite. Né? Porque Paulo ele ia viajar no dia seguinte, eu vou viajar depois do culto. Então eu não quero ficar até a meia-noite aqui pregando a vocês. Né? Mas eu teria mais material no Novo Testamento para demonstrar isso. O próprio livro de Atos, nós vamos expor isso, vai ficar mais evidente. Então é bem possível, irmãos, que qual era o contexto da igreja naquele momento? Você tinha os cristãos judeus, mais fracos na fé, que continuavam a guardar o Shabat como um dia dedicado ao Senhor, com o devido entendimento de que a lei não salva. Porém, esses mesmos cristãos judeus passaram também a congregar regularmente junto com os demais irmãos em Cristo no domingo. Então, provavelmente eles continuavam, guardavam o Shabat dentro da lei mosaica e cultuavam junto com os irmãos cristãos. Então, nós chegamos em Apocalipse 1:10. Olha só, curiosamente, o texto que foi lido hoje aqui. E Apocalipse capítulo 1, verso 10,
ele serve como a maior evidência neotestamentária de que nessa altura, na altura em que João escreveu, Atos foi o último livro, né, irmãos? Então, nessa altura, final ou meados dos anos 90, bem no finalzinho do primeiro século, essa é a maior evidência de que o primeiro dia da semana já havia passado a ser observado regularmente na igreja cristã como um dia de culto comunitário. O culto de adoração, o culto de celebração. Celebração do quê? Por que os cristãos se reuniam no domingo para celebrar? Celebrar a ressurreição de Cristo. Que aconteceu em que dia? Num domingo. Esse era o motivo da escolha do domingo. Era dia de folga naquele tempo, no primeiro século, domingo? Domingo era um dia sem trabalho? Não, isso culturalmente vai ser só muito tempo depois, com o imperador Constantino trazendo esse dia para o calendário cristão. Mas até então não. Eles apenas se reuniam para congregar, para cultuar, para celebrar a ressurreição que aconteceu em um domingo. Provavelmente se a ressurreição fosse uma terça, uma segunda, seria no dia da ressurreição. Tá? E, portanto, é por esse motivo que ele vai receber o dia do Senhor. Então, o que diz ali Apocalipse 1:10? O texto diz ali: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Então, ele está dizendo ali, João, o dia que ele recebe as visões. Agora, como que eu sei que isso aqui é domingo? Como que eu sei que esse texto aqui está falando do domingo? Porque existem apenas duas opções de interpretação aqui. Duas opções. E antes de falar das duas opções, eu só quero descartar a possibilidade de ser o sábado, de ser o Shabat aqui, tá? O sábado ele é descartado porque se João quisesse falar que as visões aconteceram em um sábado, ele teria o termo certo para fazer isso. Era só ele usar, que foi num Shabat que ele teve as visões. Mas ele não usa o termo. Ele usa o termo dia do Senhor. Então, descartando o sábado, restam apenas duas opções. Você tem dia do Senhor em um sentido escatológico. Por quê? Porque esse termo ele é apresentado por muitos profetas do Antigo Testamento, que falam daquele dia do juízo de Deus sobre as nações. Ele é trabalhado por vários profetas, o dia do Senhor, o dia escatológico. Qual o problema para essa interpretação? É que parece não se encaixar aqui. Parece que não se encaixa com o que João está dizendo. O sentido mais claro do texto é que João está citando aqui um dia que ele teve as visões. E aí resta apenas a opção do dia do Senhor como domingo congregacional. Isso mostra que naquele momento o culto dominical já estava amplamente estabelecido. Ele, inclusive, opta, ao invés de citar apenas o domingo, o primeiro dia da semana, ou outro termo, ele diz no dia do Senhor, no dia que nós congregamos, no dia que nós nos reunimos para partir o pão, para separar as ofertas. É nesse dia em que eu tive essas visões. A preferência, irmãos, da observância do domingo em lugar do sábado judeu, ele foi um processo histórico gradual, sendo que neste texto em Apocalipse nós já podemos perceber o início desse processo. Foi bem logo, conforme a igreja progrediu um pouco, essa cultura do culto dominical se estabeleceu, ao ponto que nos anos 90 João já afirma o dia do Senhor como o domingo de culto. O título estava ali. E aí, ao olhar para todo esse desenvolvimento bíblico em torno desse assunto, é possível afirmar agora, irmãos, depois de ter discorrido aqui, não foi um estudo exaustivo, irmãos? Eu precisaria pelo menos umas 10 pregações para tratar cada um dos textos. Mas eu creio que já ficou claro com aquilo que nós vimos, que não existe nenhuma lei que nos diga que nós devemos cultuar todo domingo. Não existe nenhuma lei aqui que nos diga acerca disso. Não há nenhuma lei que diga que existe o dia certo de adoração. Tampouco
é possível biblicamente afirmar que o princípio moral do Shabat foi transferido para o domingo. Que o princípio, mudou o dia, mas as regras são as mesmas. Biblicamente é muito difícil de defender isso. De acordo com o ensino do Novo Testamento, toda a vida cristã deve ser adoração. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que o Novo Testamento nos diz. Que nós devemos nos entregar como sacrifício vivo diário. É aquilo que nós sempre dizemos aqui na igreja, o culto não termina no domingo. Ele continua ao longo da semana, todos os dias você tem que cultuar e adorar a Deus. Eu não tenho como pegar aqui textos bíblicos e dizer para você, olha aqui o texto está dizendo, você tem que vir no culto no domingo. Se você não vier no culto no domingo, você está pecando. Eu não posso mostrar isso. Não há um texto que diga isso. Porém, essa verdade não elimina a necessidade da adoração específica em momentos específicos. Domingo, ele é o dia mais apropriado da nossa reunião comunitária cristã. É o dia de folga da maioria das pessoas. E nós nos aproveitamos disso. Nós nos aproveitamos desse contexto que nós estamos inseridos. Nós vimos que Deus ele se mostra preocupado com isso. Nós não rejeitamos completamente, nós não pegamos o Antigo Testamento e dizemos, olha, não serve para nada porque tudo passou, era a antiga aliança. Não, nós vemos as prescrições do Senhor no Shabat, ainda que elas não precisem mais ser observadas por nós, mas elas demonstram a preocupação de Deus com o seu povo. Demonstram a preocupação de Deus com o descanso físico, com o descanso da alma. Isso mostra, a gente pode aprender sobre isso. Ah, mas então só o culto dominical é importante? Se a igreja se reúne durante a semana, então não preciso me esforçar. Não, irmãos. Nosso entendimento é que toda oportunidade de culto congregacional ela deve ser sempre priorizada na nossa agenda. Se nós temos oportunidade de 2 cultos na semana, então eu tenho que me esforçar para estar em ambos. Mas aqui eu já vou estar entrando em questões práticas. Eu vou finalizar agora como que nós devemos compreender o dia do Senhor. Eu gostaria muito de ter tido mais tempo para abordar pelo menos Mateus 5, versos 17 e 18. Um texto que eu só não escolhi, né? Eu tive alguns desafios, né? Escolher os textos que seriam apresentados em pouco tempo, né? Mateus 5, 17 e 18, Cristo vai afirmar lá que ele veio para cumprir a lei. Então, como eu já expus esse texto nas pregações do Evangelho de Mateus, eu deixei ele de fora. Mas fica aí a referência para que vocês possam ver essa exposição, porque ela é bem significativa para este assunto. Jesus ele diz que ele veio para cumprir a lei. Ou seja, toda a lei ela aponta para Cristo. Tudo se cumpre em Cristo. Nós não precisamos mais guardar o Shabat, porque a lei ela foi dada a Israel em uma antiga aliança. Hoje nós estamos na nova aliança. Jesus ele é o nosso Shabat. Jesus ele é o nosso descanso. Jesus ele é o nosso descanso eterno. Significa que então nós estamos sem lei? Não. Outro texto que eu queria ter apresentado, de Romanos 13, por exemplo, capítulo 13 de Romanos, Paulo trata da lei do amor, a lei de Cristo. Jesus, ele ensinou. Nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos os seus passos. E Jesus disse que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E ele diz também que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não vivemos sem lei. Nós seguimos os mandamentos do nosso Senhor. O Novo Testamento ele é repleto de ordens a nós. Muitas dessas ordens que devem ser praticadas uns com os outros. Nós temos muitos mandamentos a seguir. Nós não estamos sem lei. Mas é preciso ficar muito claro sempre. Nós não estamos debaixo da lei.
Quem quiser viver pela lei será julgado por ela. Nós nos revestimos de Cristo. Nós nos revestimos da justiça dele e não da nossa. Somos salvos pela graça. Estamos libertos da lei e da condenação. Deus nos concedeu o seu Espírito que habita em nós e que nos move para longe das obras da carne e para perto dos frutos do Espírito. A nossa resposta a isso, irmãos, a nossa resposta a tão grande salvação, ela ocorre por meio de uma disposição interior em adorar aquele que nos salvou. Algo que a igreja cristã passou naturalmente desde o período apostólico a realizar de forma comunitária, congregacional, no primeiro dia da semana, o qual se tornou o próprio dia do Senhor, um dia dedicado ao culto cristão. E aí então, irmãos, antes de partir para a parte prática de como vivermos, eu quero estabelecer alguns conceitos. A Bíblia dá base para sermos cristãos sabatistas, ou seja, cristãos que guardam o quarto mandamento da lei mosaica. Eu creio que isso ficou bem claro quando nós analisamos o Shabat no Novo Testamento na semana passada. A igreja apostólica já rompeu com a lei. Sendo que a decisão tomada no Concílio de Jerusalém, ela é taxativa no sentido de que a lei ela é um fardo impossível de ser carregado. A oposição adotada por muitas igrejas, inclusive reformadas, que transfere o princípio do sábado para o domingo. Será que esse é o caminho? A alegação principal teológica é que a lei ela pode ser dividida em 3 partes. Talvez você já tenha ouvido isso, a tripartição da lei, né? A lei ela pode ser dividida em moral, cerimonial e civil. Então, a parte moral da lei permanece ativa a todos os crentes de todas as eras. Essa é uma posição que não é tão fácil de refutar, irmãos. Mas, no meu entender, não parece ser esse o caminho das Escrituras. É bem difícil defender biblicamente a tripartição da lei. É muito difícil. Onde começa e onde termina a parte moral? Tem leis que tratam as 3 coisas junto. No próprio sábado nós vimos isso, né? Eu diria até que é mais coerente, biblicamente falando, você ser um sabatista do que transferir o princípio moral do sábado para o domingo. Biblicamente, você é mais coerente sendo um sabatista. O que eu vejo é um progresso na revelação de Deus, movendo a igreja em direção ao culto congregacional, que é mandamento. O culto congregacional é mandamento. Em Hebreus 10, 25, você vai ler lá. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Diz, não deixem de congregar. E ele passou o culto ao domingo, em comemoração ao dia da ressurreição. Sendo que em pouquíssimo tempo a igreja cristã se reunia de maneira sólida no domingo para cultuar, ao ponto de que ela chama esse dia de o dia do Senhor. E o que esse título, Dia do Senhor, tem a nos dizer? Que a igreja apostólica entendeu que o domingo da ressurreição não era um dia qualquer. Não era só mais um dia da semana. Era um dia especial, um dia diferente. Um dia que não deveria ser nosso. Mas é o dia de comemorar o Senhor. Ele é o centro desse dia, o alvo, o dono. O dia de culto é dele. Esse entendimento não foi motivado por lei, por regra, por ordem, mas foi motivado pela ação transformadora do Espírito, que moveu o povo de Deus nessa direção e que continua até hoje conduzindo o povo de Deus ao culto congregacional. Continua movendo o povo a um zelo por esse momento. Isso é uma ação do Espírito. E aí nós vamos entrar na parte prática agora. Como viver o dia do Senhor. E esse é o ponto que move. O dia do Senhor começa sempre por meio de um coração transformado. O zelo pelo dia de culto inicia por um coração regenerado, convertido. Um coração que reconhece o próprio pecado e que reconhece a necessidade que tem do seu Salvador.
parte do entendimento de que Deus me salvou pela graça. Parte do entendimento, o meu zelo pelo culto, parte do entendimento de que se eu sou salvo, é porque Deus me escolheu para a salvação antes mesmo da fundação do mundo. Eu não me canso de meditar nisso, irmãos. Às vezes me pego sozinho lá, segurando as lágrimas, né? Para não chorar na frente das crianças, né? Diante de uma realidade incompreensível. Senhor, se eu sou salvo, significa que o Senhor me escolheu antes mesmo de ter feito o mundo. Olha isso, irmãos. Como responder a isso? Aí eu vou ficar pensando, Senhor, mas é só pela graça mesmo? Será que eu não tenho como fazer nada? Será que eu não posso retribuir de alguma forma? Será que não tem nada mesmo que eu não possa oferecer como gratidão? E aí eu me lembro que não há nada que eu possa oferecer. Não há nada. Você acha que vir ao culto no domingo é algo que eu possa dizer, Senhor, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu tenho vindo ao culto? De onde o Senhor me tirou, irmãos? De onde o Senhor lhe tirou? Eu não tenho nada a oferecer, mas eu posso responder a tão grande amor com gratidão, com amor de volta. Eu posso, reconhecendo tão grande salvação, servir ao Senhor neste mundo. Eu posso, reconhecendo tão grande salvação, buscar seguir os mandamentos em obediência à palavra do meu Salvador. O que Ele tem a me dizer? Eu quero viver como Ele diz que eu tenho que viver. É o mínimo que eu posso fazer. É por amor, não é para que eu me ache merecedor. É uma demonstração inequívoca da minha gratidão. Sabendo que nessa vida cristã, de lutas, de batalhas, de serviço, de obediência, eu vou encontrar no culto congregacional o momento mais importante da adoração cristã. É aqui na igreja o local, o melhor local para que eu sirva aos meus irmãos, para que eu sirva a Deus neste mundo. É o local ideal para que eu me alimente espiritualmente, para que eu recarregue as minhas forças para enfrentar os restos dos dias da semana. Eu gosto de pensar no culto congregacional como um jardim. Um jardim lindo, florido. Um jardim maravilhoso, onde Deus vem pessoalmente andar comigo. Onde Deus vem pessoalmente me ensinar sobre Ele mesmo. De maneira semelhante ao que Ele fazia com Adão e Eva antes da queda. E é por conta de tudo isso que a adoração corporativa, o culto congregacional, deve estar sempre na nossa lista de prazeres. Nossos maiores prazeres. Algumas igrejas, como a nossa, têm o privilégio de ter 2 momentos na semana para fazer isso. Nós temos o nosso culto no domingo, temos na quarta. E nós temos que valorizar tão grande privilégio que ao longo da história da igreja, muitos desejariam pelo menos 1 minuto de adoração corporativa. Muitos ao longo da história da igreja desejariam um momento, uma parcelinha de um culto para estar com os irmãos, adorando livremente, cantando livremente, abrindo a Bíblia livremente, abraçando os irmãos livremente. Muitos desejariam poucos segundos e não tiveram por conta da perseguição, por conta de vários motivos ao longo da história. Valorizar o culto, irmãos, deve partir desse entendimento de tão grande salvação daquilo que Deus fez por nós. E valorizar o culto exige preparação, queridos. A sua agenda de compromissos precisa priorizar este momento. Se o culto é no domingo de manhã, você precisa ter alguns cuidados com a noite de sábado.
E eu aprendi ao longo do tempo, especialmente em questões alimentares, principalmente que eu prego, eu não posso comer coisas muito pesadas no sábado de noite, porque domingo de manhã corro o risco de dar um piriri, né? E não poder pregar aos irmãos. Não tem culto, porque o pastor exagerou no sábado de noite. Imagina que exemplo para a comunidade, né? Então tem que se preparar no domingo, acordar mais cedo. Então não posso ficar dormindo até tarde no sábado à noite, eu tenho que estar no culto. E aqui eu vou dar um exemplo, irmãos, disso. O Natal este ano cai que dia? 25 de dezembro. Num domingo. E aí nós teremos um culto especial. Culto de Natal. Em dezembro nós vamos comemorar a ceia no culto de Natal, no dia 25. Faremos um almoço especial, teremos uma programação para celebrar essa importante data para a cultura cristã dos nossos dias. Mas eu sei, irmãos, que tradicionalmente as famílias se reúnem na véspera, no dia 24. E aí tem os seus grandes banquetes, as suas grandes celebrações. E eu fico pensando aqui com certo temor, se alguns irmãos não acabarão por perder o culto de Natal no dia 25. Por quê? Porque ficaram até tarde, comendo e bebendo sob o pretexto de comemorar o nascimento do nosso Redentor. Pastor, eu não pude vir no culto dia 25 porque ontem passado eu fiquei até altas horas comemorando o nascimento de Cristo. Com certeza foi comemorando o nascimento de Cristo. Pessoal enchendo a barriga, tomando bastante refrigerante, né? Aí no domingo de manhã não pôde vir ao culto, mas era para comemorar o nascimento de Jesus. Queridos, imagine a incoerência. Por favor, me poupem desse constrangimento, tá? De encontrar os irmãos no outro culto e ter que dar explicações. Já fica aqui registrado, tá? O cuidado que devemos ter com o dia 24. É dia de culto? Se esforce, irmãos, para despertar com antecedência. Sabe o que é o ideal? Se você realmente valoriza o culto, que você tire um tempo para meditar antes de vir à igreja. Que você faça orações antes de vir à igreja. Que você possa ouvir um cântico de gratidão a Deus. Que você ore pelo culto, que você ore pela pregação da palavra que vai ser exposta. Lembre-se, o dia do Senhor não é o seu próprio dia. Aqueles que têm filhos pequenos, ensinem os filhos a participar do culto. Trabalhe ao longo da semana sobre como eles têm que se portar na igreja. Ensine a ter reverência por Deus, nós não estamos em um momento qualquer. Ensine os filhos a respeitar os irmãos, a respeitar os professores do culto infantil. Isso começa em casa. É uma preparação anterior. Para encerrar, irmãos, a valorização do culto fala muito acerca da nossa própria maturidade espiritual. Fala muito sobre o nosso próprio relacionamento com o Senhor. Eu sempre digo que um dos melhores sinais de progresso na vida espiritual de uma pessoa é o quanto ela é frequente e o quanto ela valoriza a congregação. Porque isso parte de um coração transformado. Isso parte da valorização daquilo que Deus valoriza. O Senhor morreu pela igreja. Ele morreu por vocês, pelos meus irmãos. Ele valoriza isso. Eu preciso valorizar também. Eu preciso servir, eu preciso me alimentar, eu preciso do Senhor. Isso fala muito acerca de mim mesmo. Então, queridos, lá na primeira exposição bíblica dessa série, eu fiz uma provocação para vocês. Eu provoquei que vocês pensassem acerca do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para você? A questão do sábado, do quarto mandamento, do dia de culto, da adoração congregacional. E agora, ao concluir essa série de pregações, ao analisar os textos, eu agora pergunto, você tinha um entendimento correto sobre isso? Era isso mesmo que você acreditava sobre este assunto? Ou será que algo mudou? Será que você aprendeu coisas novas? Você cresceu no seu conhecimento bíblico? Eu espero, sinceramente, poder ter acrescentado algo na sua vida. Espero ter podido contribuir com o seu crescimento no conhecimento das Escrituras.
E aí eu então encerro com algumas perguntas de meditação pessoal. O que o dia do Senhor é para você? O que o dia do Senhor é para você? Pense por um instante sobre isso. Como você entendia esse assunto? E como você tem praticado até o momento esse dia do Senhor? Será que existe algo que você reconhece que precisa mudar em relação à sua atitude com o culto, com o dia do Senhor? Se sim, de forma prática, o que você se compromete a fazer ou a mudar a partir de agora? Pense por um instante sobre isso e vamos orar em seguida. Poderoso Pai, amado Deus, louvado seja o Teu santo nome, a Tua santa palavra que em tudo nos orienta. Obrigado, Pai, porque não estamos no escuro, nós temos um caminho a seguir, a Tua palavra é lâmpada aos nossos pés. Sabemos que diante de tantas e tantas interpretações acerca deste assunto que nós temos, mesmo em meio a cristãos, nosso compromisso deve ser sempre com a palavra do Senhor, buscar as respostas no texto bíblico. Meu desejo, minha oração aqui, Senhor, é que isso tenha acontecido entre nós aqui, Senhor, que Tua palavra tenha falado ao nosso coração e que possamos ter agora um entendimento correto acerca do dia do Senhor, acerca do sábado, do Antigo Testamento, do quarto mandamento, acerca desse dia de culto, do qual nós vemos que há um progresso que demonstra que logo no final do primeiro século esse dia de culto congregacional já era chamado de o dia do Senhor, um dia onde nós respondemos tão grande salvação, um dia que nós manifestamos a nossa alegria pelo nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que ressuscitou em um domingo. E nós podemos aqui juntos, como comunidade cristã, como congregação, cantar em louvor ao nosso Senhor Redentor. Nós podemos aqui colocar as nossas orações, as nossas petições, de pedir aquilo que nós precisamos, mas também descansando, Senhor, na Tua bondade, no Teu cuidado com os Teus filhos. Pai, que o nosso culto congregacional, dessa pequena igreja local, Senhor, que nós sabemos é uma pequena amostra dos crentes que estão por todo o mundo, Senhor, que o nosso culto aqui possa ser, de fato, entregue ao Senhor, que possa ser para a Tua honra e glória, que o Senhor seja glorificado em nosso meio. Nos ajuda, Pai, a termos sempre visões bíblicas acerca de todos os temas, mas em especial que o Senhor mostre no nosso coração a necessidade que nós temos de estar em comunidade, de servir aos irmãos, de nos reunir constantemente, porque esse é um dos meios de graça que o Senhor usa para nos fazer perseverar até o fim. Obrigado, Pai, pelo Teu amor conosco, do qual nós somos uma geração privilegiada, onde nós podemos aqui livremente desfrutar de momentos como este. O Senhor continue a nos guiar em todas as coisas. O Senhor continue a nos guiar no Teu Santo Espírito e na Tua Santa Palavra, jamais nos deixando nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando sempre no estreito caminho. Esse é o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.